Oi, gente! O assunto dessa semana é muito sério e vocês pediram muito. E a gente vai conversar sobre depressão. O meu convidado hoje é um médico psiquiatra, Joel Renaud. Doutor Joel, muito obrigada, viu? É um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigada. Prazer estar aqui com o seu público também, Dayana. Muito obrigada. Doutor, a gente tem ideia das estatísticas de quanto % da população está sofrendo com a depressão? É muito mais gente do que a gente imagina, né? Então, sem dúvida alguma, a gente tem algumas estatísticas que mostram que a prevalência ao longo da vida de depressão, ela varia no mundo inteiro de 7% até mesmo 20% ou 25% em algumas populações específicas. Então, dependendo do período de vida, essas estatísticas podem ser maiores ou menores, mas de qualquer forma, é uma gama muito grande de pessoas que sofrem de depressão. Doutor, a primeira coisa que a gente precisa conversar, que eu acho que eu percebo pelas mensagens que eu recebo muito das pessoas que estão em sofrimento, é o grande preconceito que existe com quem tem depressão. Isso é realmente, o senhor vê no seu consultório e é um problema que faz o sofrimento ser ainda maior? Sem dúvida, é muito importante que as pessoas tenham hoje ciência de que a depressão é uma doença, em primeiro lugar, tem bases neurobiológicas estabelecidas, tem fatores relacionados à disfunção neuroquímica, de substâncias que fazem a conexão entre as células nervosas, conhecidas como neurônios. Então são os mensageiros químicos, então serotonina, noradrenalina, dopamina. Tem trabalhos hoje que demonstram que também alterações na função do sistema imunológico, alterações de atividades inflamatórias também podem levar as pessoas a terem quadros de depressão. Claro que isso torna você mais vulnerável, tem uma base genética. Agora, nós temos alguns gatilhos estressores que podem ser gatilhos ambientais, externos, quanto também subjetivos, porque às vezes as pessoas passam pela mesma situação estressora e uma tem uma reação e a outra, logicamente, faz uma leitura diferente. Aí é uma situação que envolve personalidade do indivíduo, como ele faz a leitura cognitiva dos acontecimentos e fatos ao seu redor, e mesmo as questões relacionadas às alterações de humor, de autoestima, autoimagem, que também são muito frequentes nas mulheres. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que têm distorção de imagem corporal e têm depressão, que têm transtorno alimentar e têm depressão. Mas eu estou chocada, doutor, com a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas que não têm nada disso e têm depressão e têm um sofrimento profundo, que têm vontade de tirar a própria vida. Então, doutor, é um problema muito sério, né? Isso que você falou é muito importante também, Dayana, porque às vezes as pessoas elas têm mania de rotular o perfil de quem tem depressão. Então, essa é uma pessoa mais sensível, ele sempre teve baixa autoestima, sempre foi uma pessoa insegura, ou essa moça é muito perfeccionista, tem padrões rígidos. Claro que algumas características de personalidade podem contribuir, mas nada impede uma pessoa que não tenha nenhum antecedente, que tenha uma vida conjugal estável, uma família feliz, que ela também venha em algum momento a sofrer de depressão. E muitas vezes essas são as que são mais estigmatizadas, essas pessoas, porque elas acabam não sendo acolhidas. Puxa, falam alguns, mas você tem um marido maravilhoso, uma família ótima, um emprego fantástico, você não passa por nenhuma dificuldade, como se dependesse do controle da própria pessoa. Isso é muito importante. E a gente tem que ter uma sensibilidade, um respeito à dor do outro, sem pré-julgamentos. Na Associação Brasileira de Psiquiatria, da qual eu faço parte, a gente tem o conceito de psicofobia, que é o preconceito contra quem sofre de algum transtorno ou distúrbio mental. Então isso a gente hoje preconiza que é pior, inclusive, para a evolução das pessoas que sofrem de um determinado transtorno mental. Infelizmente, algumas doenças, não só da área de saúde mental, mas doenças oncológicas,
algumas doenças infecciosas carregam ainda um grande preconceito embutido. Doutora, a pessoa que está assistindo a gente que tem depressão, né? Como é que ela faz? Porque tem gente que acha que vai conseguir melhorar sozinho, que é só uhul, fica alegre aí que você vai melhorar, vai arrumar o que fazer que vai melhorar, vai lavar uma pia cheia de louça que vai melhorar. A gente sabe que isso não é verdade, né? O que o senhor poderia dizer para as pessoas? Precisa procurar tratamento? O que precisa fazer, doutor? Importante, depressão. Tem 2 sintomas que são muito importantes. Uma é o humor deprimido e outra é a anedonia, que significa o quê? Perda de prazer ou interesse em atividades habituais. Fora esses 2 sintomas cardinais, nós temos também lentificação ou agitação psicomotora, dificuldades de atenção, concentração, muitas vezes com prejuízo de memórias, alterações muitas vezes dos hábitos alimentares, ou inapetência ou compulsão alimentar, principalmente por doces. Então, muitas vezes tem alterações de libido, né? A mulher perde o prazer em várias esferas, assim como o homem, inclusive na sexual, e você acaba tendo alterações muitas vezes também de sono, ou no sentido de não ter sono, ou no sentido, muitas vezes, de ter excesso de sono. A pessoa literalmente só quer dormir. Então, fora a grande queixa que é falta de energia, falta de motivação, crises de choro, pensamentos de conteúdo negativo, ruína, morte, culpa, menos-valia. Esses sintomas eles precisam ser persistentes por pelo menos 2 semanas, tá? A partir daí, você nota uma alteração de pensamento, de humor, de comportamento, essa pessoa precisa passar por uma avaliação. E o profissional inicial é o psiquiatra. Não adianta achar que psiquiatra é médico de louco. As pessoas ainda têm também essa visão. A gente tem que jogar aberto. Psiquiatra não é médico de louco. Jamais. Pelo contrário, é um indício de pessoa saudável você procurar uma ajuda. Psiquiatra é o médico das dores da alma. Exato. Se você quebra uma perna, você não vai no médico? Se você está com depressão, você tem que ir no médico, não pode ter vergonha de ir no psiquiatra, né? Eu sempre falo aqui nos vídeos, não tem que ter vergonha de ir no psiquiatra. O psiquiatra é um médico como qualquer outro, né? Que cuida das nossas dores emocionais, né? Até porque é importante, geralmente a depressão, ela não tem uma causa orgânica, uma causa física, mas em alguns casos pode ter, por exemplo, hipotiroidismo, que é uma disfunção da glândula tireoide, que fica aqui no pescoço. Ele pode causar depressão. Então, nós temos algumas doenças clínicas que você precisa excluir como doenças que podem levar à depressão. Alguns medicamentos que as pessoas tomam, às vezes até antihipertensivo do tipo beta-bloqueador também pode causar depressão. Então, é importante você excluir causas físicas. Se tiver algum problema clínico, você trata o problema e também toma a medicação. Lembrando o seu público que antidepressivo não causa dependência. Aqui tem uma grande confusão. Puxa, eu vou no psiquiatra, ele vai me tacar tarja preta. Tarja preta é o popular benzodiazepínico, é o popular ansiolítico, que tem o potencial de dependência e que tem que ser prescrito com cuidado. Agora, o antidepressivo não. Não o antidepressivo não vicia, não causa prejuízo de memória. Por quê? Porque criam-se várias lendas. Falam assim, eu me tornei dependente do antidepressivo. Só que as pessoas se esquecem que depressão, em muitos casos, Daiana, é para sempre, é uma doença crônica, ou seja, diabetes não é uma doença crônica, é a mesma coisa você falar, me tornei dependente da insulina ou do hipoglicemia antioral. Então, as pessoas têm que desmistificar alguns conceitos que são equivocados nessa área e não se culpar, né? Não achar que é falta de fé, que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa ingrata, porque isso apenas gera culpa e você não procura o profissional correto. Falando em culpa agora, doutora, a gente vai encerrar esse vídeo aqui, porque a gente vai continuar na semana que vem falando sobre a depressão das mulheres, né? Depois que nasce o bebê ou durante a gravidez, que é outro assunto muito sério. E quando a gente fala de mãe, a gente fala de culpa, então a gente vai conversar bastante sobre isso. Doutor, obrigada e a gente continua essa conversa já já. É um prazer, obrigado.